Saúde os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus que Ele nos abençoe neste dia, quando juntos examinamos a sua santa e bendita palavra. Que Deus possa nos dar a sua graça e a compreensão e também o querer e o realizar a sua santa vontade. Hoje nós vamos dar continuidade, não costumo fazer isso, nosso programa tem pouco tempo, mas na última mensagem, no último encontro nosso, última mensagem, nós falamos a respeito da fazer discípulos. Então você recebe aí a palavra de Deus na sua vida, nós éramos gentios e agora somos enxertados na boa oliveira, porque alguém chegou para nós, um servo de Deus, um anjo de Deus, um mensageiro de Deus, chegou para nós com esta mensagem de salvação e nós aceitamos e passamos a viver a vontade de Jesus Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia. Então nos tornamos membros de Deus, membros de Cristo, não é? Nós nos tornamos membros de Cristo, somos os seus membros em particular. E somos membros uns dos outros. Embora eu não conheça muitos irmãos, milhares, milhões de pessoas que servem a Jesus, mas somos membros uns dos outros. Precisamos ser fiéis, porque aquele que julga e sabe todas as coisas conhece a minha vida, conhece a tua vida. E aí acontece que as pessoas invertem muito, veem materialmente, somente materialmente, não espiritualmente, a palavra de Deus. E é onde surgem divisões, contendas, dúvidas. E o que acontece? Uma pessoa pega e fala assim, olha, eu não estou de acordo com o que está acontecendo e eu vou sair daqui e vou montar outra igreja porque essa igreja aqui não está de acordo com Deus. No entender daquela pessoa, ela não está errada num ponto. Se ela não está podendo conviver com aquele grupo de pessoas, porque ela entende de um jeito, aquele grupo de pessoas entende de outro jeito, ela tem que expressar a sua fé, ela não pode ficar quieta, ela tem que se manifestar. O justo se manifesta, olha, não estou de acordo com isso aqui, vamos consertar isso aqui, porque eu estou vendo que estamos desviando da palavra. E os demais falam, não, a palavra de Deus é essa e nós vamos permanecer aqui. E aí existe essa contenda da onde saem, então, grupos e grupos e grupos, e a gente vê hoje dezenas, centenas, milhares de igrejas se multiplicando e se tornou, infelizmente, um comércio. E a palavra se cumprindo, farão de vós negócio. E está acontecendo isso. Se alguém quer contender, dizer que não, é porque não está olhando ao seu redor. Mas basta olhar ao seu redor que você vai ver que estão fazendo dos servos de Deus negócio, fazendo negócio das pessoas, daqueles que creem em Deus. Sai daí, vem para cá, aqui é melhor, aí está errado, o certo é aqui, e por aí vai. O que acontece? Como eu disse, de um lado está certo, a pessoa tem que se manifestar. De outro lado está errado, porque não tem que ficar formando igrejas. O Senhor Jesus tem uma igreja só sobre a face da terra. Eu tenho recebido muitas ligações de irmãos, muitas mensagens através da internet. As pessoas questionam, pastor, vem montar uma igreja dessa aqui na minha cidade, tem dessa igreja na minha cidade. E eu orei, Senhor, o que eu faço, meu Deus? O Senhor não permitiu nem que eu colocasse um outro templo aqui na cidade onde nós estamos. Já basta, é suficiente. Já foi permitido por causa do costume que já vinha. Mas nem o templo era para ter. No entanto, o Senhor permitiu por causa do costume, na época, mais de 20 anos atrás, na época, para que nós pudéssemos reunir. Mas hoje o Senhor mostra, não há necessidade de templo, não há necessidade, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Quer dizer, que casa vocês vão me construir para que eu possa morar nela? Não é impossível fazer uma casa onde Deus habite. Mas Salomão fez. Salomão não conhecia Jesus e nem a Deus, não sabia nem o nome de Deus. O profeta Isaías diz, por causa disto, meu povo um dia saberá o meu nome, porque não sabia o nome de Deus. Então nós vemos, foi revelado a nós, os gentios, justamente pela recusa de Israel em receber o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, que é o nome do Salvador Jesus. Então, nós vamos anunciar a palavra e você aceita, entende as doutrinas para servir a Deus, porque, acima de tudo, nós temos que ter amor. Não importa se você
coisas pequenas que não tem lá muita coisa perante Deus, né? Se você usa roupa branca, manga curta e outras coisas mínimas, mas se você tem grande amor por Deus acima de tudo e pelos irmãos como Cristo nos amou, você está cumprindo tudo. É isso que o Senhor Jesus quer. Então, quem tem amor não vai fazer nada que entristeça seu irmão, a ponto de que o apóstolo Paulo escreveu: se comer carne escandaliza meu irmão, eu não vou comer carne. Ah, mas isso é figurativo, isso é aquilo. Está escrito o quê? Está escrito: se comer carne escandaliza meu irmão, eu não vou comer carne. Então, meu irmão não é qualquer pessoa. Irmão é aquele que faz a vontade de Deus. Agora, eu me apresento para uma pessoa que eu considero irmão. Ô irmão, paz do Senhor, Deus abençoe, ou paz de Deus, depende do costume de cada um. Tem gente que acha que não, tem que ser paz de Deus. Deus, Jesus é o nome de Deus. A paz do Senhor Jesus, eu estou dizendo a paz de Deus. Mas a pessoa não entende assim, então você entende que a paz é para mim, a paz de Deus e a paz do Senhor Jesus é a mesma coisa? Não, mas eu faço questão da paz de Deus. Amém, então a paz de Deus, irmão. Deus abençoe você, tua casa. Não vamos discutir por causa disso, não vamos ficar condenando, você vai para a condenação porque você me saudou errado, não de forma nenhuma. Se eu tenho amor, eu não quero entristecer ninguém, eu quero ter comunhão com as pessoas, porque Deus é união, Jesus é união, não é divisão. E as igrejas dividem os irmãos. Essa igreja montou uma igreja aqui, aí saiu um membro dessa aqui, montou aqui e vai dividindo, e começa a ter partidarismo. Eu prefiro aquele pastor, eu prefiro esse pastor, mesmo dentro das igrejas, das congregações. Aí o pastor, tem 5 pastores lá, vai orar pelos enfermos. Vai todo mundo fazer fila com um pastor só, porque aquele pastor é abençoado, aquele pastor é maravilhoso, aquele pastor tem o dom de cura. E os outros ficam lá de mão abanando, ninguém vai. O que significa isso? Significa que a pessoa está confiando no homem, não está confiando em Deus. Eu estou transmitindo a palavra de Deus aqui, estou com gripe. Se eu orar por você e você ficar curado, mas como é que pode? Se o próprio transmissor da palavra de Deus, a própria pessoa que está transmitindo a palavra de Deus está enferma. É para mostrar que não sou eu que tenho poder, é Deus, é Jesus. E você pode ficar curado agora só de ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, fique curado agora, em nome de Jesus. E você ficou curado. Que poder que tenho eu, que estou aqui gripado, não consigo sair dessa gripe aqui? O Senhor vai me tirar, está me tirando, graças a Deus. Mas eu confio nele. E você também deve confiar nele. Assim é na nossa vida espiritual também. O que temos que fazer? Temos que olhar para Jesus. Eu estou servindo Jesus, mas eu tenho um entendimento diferente. Então vamos suportar uns aos outros, como diz a palavra. Não vamos ficar dividindo, criando confusão, contenda, dissensão, levantando calúnias e heresias para justificar por que aquele irmão não pode estar conosco ou por que eu saí de lá. Não. Você quer sair, pregar a palavra de Deus, recebeu o dom de pastorear, vai pastorear. Primeiro você tem que ter um rebanho. Arruma um rebanho aí, vai pastorear. Você recebeu o dom, porque não adianta a pessoa receber a imposição de mãos do ministério que consagrou a pessoa a pastor, mas a pessoa não tem o dom de pastor, não adianta nada. Consagramos você a evangelista. E a pessoa tem vergonha até de falar o nome na rua, aonde vai. Como que vai falar? Como que evangelizar o quê? E não tem, o dom vem de Deus, vem de Deus. Mas o que nós temos que ter é comunhão. Não podemos fazer acepção. Mas aquele irmão lá é de outra igreja. Por quê? Tem outro Jesus que a gente não conhece? Não, só tem um Jesus. E ele serve a quem? Jesus Cristo. Bom, eu também. Por que nos impede de ter comunhão? O pastor, o ministério, a doutrina da igreja. Mas nós não seguimos a doutrina da igreja, nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Lá, veja aqui aos Romanos, o apóstolo Paulo fala algumas coisas que não fala para as outras igrejas. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aqui o apóstolo Paulo começa a falar dos pecados dos homens. Nós vemos em Coríntios o apóstolo Paulo falando assim: nenhum dom falta para vocês estão cheios. Mas começa a falar que eles permitem que viva no meio deles uma pessoa que praticou um pecado que nem no meio dos incrédulos acontece. E depois escreve também aos Gálatas: quem vos fascinou? Vocês receberam a salvação pela fé ou pelas obras da lei? Vocês estavam indo bem, estavam servindo a Deus pela fé. Agora vocês querem ser salvos pelas obras da lei? Quem vos fascinou?
ó insensatos Gálatas. Então, existiam várias igrejas no tempo do apóstolo Paulo, cada uma com um sistema, cada uma com uma forma de viver, cada uma com as suas bênçãos, cada uma com as suas dúvidas, as suas lutas. No entanto, todos serviam a Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo tinha amor por todas e queria que todos fossem salvos, porque essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Então, querido irmão, querida irmã, não faça acepção de pessoas. Não julgue, não pense porque, nossa, aquele é o pastor presidente universal e não tem nada disso. Nosso sumo pastor é Jesus Cristo, não tem ninguém maior que Ele. Quem manda é Ele. Ele que faz o que Ele bem quer, Ele levanta, Ele abate. Não é de quem quer nem de quem corre, mas a quem Deus quer dar. Então não adianta essas pessoas quererem se fazer de grandes coisas. Já é um pecado isso aí. Vocês estão se elevando aí com discursos entre vós, mas eu não estou abençoando nada disso, diz o Senhor. Então, não é assim. Você quer entrar nesse meio errado, isso aí está errado. Nós temos que entrar pelo caminho da humilhação. Humilhação. E eu já, para dar um testemunho aqui e aliviar a minha consciência também, uma vez um irmão foi lá vender um livro para mim sobre saúde e alguns conselhos de como comer, como beber, e eu disse que ia comprar, depois ele voltou com o livro, eu fui até indelicado com ele, até mal educado, mas eu não quero isso e tal. O irmão me perdoe, eu me arrependi tremendamente, eu deveria ter comprado, eu disse que ia comprar, depois mudei de ideia, mas eu deveria ter sido mais humano com ele, mais carinhoso, mais amoroso, e fui tão rude, e o irmão me perdoe. Se tiver o irmão ouvindo aí, sabe, pode levar lá o livro que eu compro o livro. Porque eu disse uma coisa, eu não posso voltar atrás. Então eu chegasse para o irmão, eu estou meio apertado agora, eu disse que eu ia comprar, mas e é de outra igreja, não congrega comigo, mas eu amo, irmão, eu amo a todos, porque o Senhor Jesus ama. Não é porque eu sou bom ou melhor, porque o Senhor Jesus ama. E eu quero pedir perdão a esse irmão. E a todos que de alguma forma eu falo aí, a pessoa entende errado, recebo mensagens, você é um anticristo e tal. Deus tenha misericórdia dessas pessoas. De forma nenhuma eu estou contra Cristo, eu estou glorificando o nome do Senhor. Então vocês veem como o inimigo deturpa as coisas. Nós temos que ser humildes e sinceros. Igrejas existem aos milhares, mas nós, os membros, deixa o ministério se ajeitar, cada um lá entre si. Nós, os membros, temos que ter comunhão uns com os outros, não importa. Vem fazer uma visita para nós vamos fazer uma visita para você. E cruzou na rua, não vira o rosto não. Quanto que eu já vi irmãos virando o rosto para mim, dessa igreja, daquela igreja. Não faça isso. Tenha saúde com a paz do Senhor. Somos membros da mesma família, vamos viver no mesmo céu. Ah, mas você não vai para o céu. Quem é você? É juiz? Ou você é pó somente? Juiz é Jesus Cristo. Se Ele me salvar, o que você vai fazer? Então, nós temos que ter consciência, irmãos. Igreja só existe uma, que é a do Senhor Jesus Cristo, e nós temos que viver em comunhão uns com os outros. Não importa se você congrega naquelas 4 paredes ou naquelas outras 4 paredes. Importa que nós tenhamos comunhão para cumprir a palavra de Deus e oremos uns pelos outros, para que todos sejamos salvos, para a nossa bênção e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.